Devem eles responder pelo mesmo crime? Sim, excelente pergunta. Foi exatamente como iniciamos nossa exposição. Como dito, todos os que colaboram para a prática de um crime respondem nas penas a ele cominadas. Todos devem responder pelo mesmo crime. Essa é a regra da teoria monista. Mas aí pode vir uma pergunta: isso tem exceção? Tem exceção. Não é? Em pelo menos duas hipóteses, a doutrina admite que haja exceção a essa teoria monista. Lembra a ideia da teoria monista que faz com que aquele que deu tiros não letais e aquele que deu tiros letais respondam pelo mesmo crime? Aquele que pegou a coisa e aquele que só ficou vigiando também acabam respondendo pelo mesmo crime? Isso é teoria monista. Há alguma exceção? Bom, as exceções usualmente reconhecidas pela doutrina são, em primeiro, a previsão autônoma de cada conduta em um tipo diverso. Repito, a previsão autônoma de cada conduta em um tipo diverso. O que significa isso? Significa que o legislador resolveu, por uma medida de política criminal, ele entendeu que separar as condutas, que não aplicar a teoria monista, seria a forma mais justa de tratar o caso concreto. Ou seja, o legislador entendeu que se aplicasse a mesma pena a condutas distintas, naquela hipótese em concreto, haveria um abuso, haveria uma desproporção. Os exemplos mais famosos, consagrados, que costumam cair no seu exame de ordem são corrupção e aborto. Por que corrupção? Porque entendeu o legislador, a priori, lá na elaboração do Código Penal, dá a impressão que hoje o legislador já não tem a mesma, o mesmo entendimento, a mesma toada, mas lá na elaboração da parte especial do Código Penal, entendeu o legislador que aquele que solicita a vantagem indevida, o funcionário público que solicita a vantagem indevida, não deveria ter a mesma pena daquele que oferece, daquele que faz a promessa da vantagem indevida. Lembre-se, o funcionário que solicita a vantagem responde por corrupção passiva, enquanto que aquele terceiro que oferece a vantagem, ele responde por corrupção ativa. Ora, os dois deveriam responder, pela teoria monista, por um mesmo crime. Afinal, eles estão colaborando para uma corrupção. Deveria ter crime de corrupção e todo mundo responderia por esse mesmo crime. Não foi, no entanto, a intenção do legislador. Ele preferiu capitular uma conduta como corrupção passiva e outra como ativa, exatamente para poder dar penas diferentes a essas condutas distintas. Mais ainda, no crime de aborto, há a mesma situação. No aborto, praticado pela própria gestante, no autoaborto, quando ela realiza o aborto, quando ela consente para que outrem lhe pratique, não é? Ou seja, ela se dispõe a aceitar a injeção abortiva que será aplicada pelo farmacêutico, ela responde pelo tipo do artigo 124, autoaborto, que tem uma pena mais amena do que aquela do 126. 126 traz o aborto provocado com consentimento da gestante. Então, a ideia é a seguinte: a gestante que consente na prática abortiva, dá o braço para a injeção abortiva, responde por um crime, artigo 124. E o farmacêutico que aplica a injeção abortiva, responde pelo crime do artigo 126. Um crime só, um aborto só, um fato só, mas cada um responderá por um tipo autônomo. Não responderão todos pelo mesmo tipo, pelo mesmo crime. A gestante pelo 124, o farmacêutico pelo 126. Essa, então, é uma exceção pluralista à teoria monista. A outra
lembrem-se, é a cooperação dolosamente distinta. Certo? Bom, vamos então à nossa segunda pergunta. Professor, o que é cooperação dolosamente distinta? O que é então a cooperação dolosamente distinta, que é a segunda exceção? A segunda exceção, cooperação dolosamente distinta, está prevista no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. O que diz o 29, parágrafo 2º? Que aquele que só aceitou participar, só aceitou colaborar para um crime menos grave, deve responder nos limites do crime que aceitou colaborar. Ou seja, deve responder nos limites do seu dolo. Como assim? Ora, se dois sujeitos combinam praticar um furto, vamos furtar a casa da Mariazinha? Senhores, esse exemplo já caiu 300 vezes e ele consta em quase todo o manual de direito penal. Então, cuidado com ele. Dois sujeitos combinam, vamos furtar a casa da Mariazinha? Vamos. Mas e a Mariazinha? A Mariazinha está viajando, vamos entrar, não é? Você fica vigiando, eu entro, pego as coisas, levo para você, nós dois corremos com as coisas. Vamos lá? Vamos. Chegam na casa da Mariazinha. Chegam na casa da Mariazinha, um entra, começa a pegar as coisas, o outro fica lá fora esperando, recebe lá uma sacola de coisas, esconde, o sujeito entra de novo. O sujeito entra, quando adentra ao quarto da Mariazinha, percebe que ela está lá dormindo. Aí ele pensa, bom, meu companheiro está lá fora vigiando. Se aparecer alguém, ele vai assobiar, vai dar um grito, eu consigo escapar em segurança. Então, eu vou aproveitar que estou aqui sozinho e vou estuprar a Mariazinha. E aí que o sujeito que estava lá fora, ele colaborou para o crime de estupro, sem saber, mas colaborou. Porque se ele não tivesse lá fora, o sujeito não tinha tido coragem, segurança para praticar o estupro. Então, que ele colaborou, não há dúvida. Pergunta é, ele aceitou colaborar para o estupro ou ele só aceitou participar do crime de furto? Ora, no nosso exemplo, ele só aceitou participar do crime de furto. Então, apesar de ter colaborado, como a intenção dele, como o dolo dele, só abrangia o furto, não alcançava o estupro, ele não pode responder pelo estupro. Só pode responder pelo furto. Isso é o que nós chamamos de cooperação dolosamente distinta. É a segunda exceção à teoria monista. A primeira, vimos na pergunta anterior, era a previsão autônoma de cada conduta em um tipo diverso. A segunda é a cooperação dolosamente distinta. Quando um sujeito só aceitou participar de um crime menos grave, ele acabou colaborando, mas ele não tinha concordado, ele não aceitou participar daquele crime mais grave, só de um menos, só aceitou participar do furto, não do estupro. Deve responder nos limites do seu dolo. Deve responder apenas pelo crime que concordou, pelo furto. Ok? Lembre-se, isso está no 29, parágrafo 2º, é uma matéria de defesa muito importante em direito penal. O advogado costuma atuar na defesa, então há que se lembrar com muito carinho da cooperação dolosamente distinta. Ok? Tranquilo? Vamos então à nossa terceira pergunta. O que é necessário para que haja concurso de pessoas? Essa pergunta remonta aos requisitos para o concurso de pessoas, que nós já tratamos, não é? Lá no nosso primeiro bloco. Vamos lembrar então? Sempre tem que lembrar, sempre tem que repisar, os senhores vão perceber a importância do tema no trato com cada exemplo. Requisitos: pluralidade de pessoas, liame subjetivo, relevância causal do comportamento e unidade de crime. Os 4 requisitos cumulativos, se algum estiver ausente, não há concurso de pessoas, não se aplica como regra a teoria monista, cada um só vai poder responder pelo que se fez, ou melhor, pelo que a acusação demonstrar que ele fez. Tá bem? Tá joia? Há que se guardar. Vamos à quarta pergunta. Professor,
O que é autoria imediata? É um instituto semelhante ao concurso